Eu tô um pouco pessimista, um pouquinho o pé atrás. O espírito Pacheco, ele entra e sai. Mas eu diria que será 1-1 o jogo. Não. Calma, 1-1. Não. Vamos pra prorrogação. Não. E faremos um gol no segundo tempo da prorrogação. Placar final 2-1 Brasil nas oitavas. Eu não tenho saúde pra prorrogação, pra pênalti, nada disso. Ricardo Capriotti, o que você acha que vai acontecer hoje? Não, eu também não quero sofrer, não. Não, Eu quero gente, que é isso? logo Vocês estão nos 90 minutos. muito pessimistas. Não, eu quero resolver logo 2-0 pro Brasil. 3. Não, 2-0 tá bom já. Faz um no primeiro tempo, um no segundo tempo, 2-0, resolve nos 90 minutos e vamos em frente. E que vem a Costa do Marfim depois. Em o Jornal, gente, fica por aqui. A partir de agora, tá chegando o Manhã Bandeirantes Campinas com o Heitor Fredo. Rede Bandeirantes. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 horas da manhã, 1 minuto. E você? Você tá mais otimista como Thaís Freitas? Tá mais pessimista como João Paulo Capelanes? Você está na média, ali, intermediário, 2-0 como Ricardo Capriotti? É hoje. Para mim, a Copa do Mundo começa hoje para a seleção brasileira. Porque agora é mata-mata, agora perdeu, tá fora. Não tem chance de tropeço. O Brasil, que 2 da tarde vai enfrentar o Japão com transmissão da Bandeirantes. Na onda do FM 85,7, você vai acompanhar a melhor transmissão. Eu não sei você, mas eu mais uma vez vou fazer aquilo que me passa mais emoção no jogo do Brasil. Baixa o volume da televisão, deixa lá no 0, som do rádio no talo e as emoções de Ulisses Costa com a imagem da seleção brasileira e sabendo que na Bandeirantes você tem a informação, a opinião e aquele poder do arrepio que só o rádio consegue transmitir numa partida tão importante para a seleção brasileira. 2 horas da tarde, a bola rola para Brasil e Japão. E claro que a programação da Bandeirantes vai falar muito sobre essa partida, mas até lá temos assuntos a tratar nesse início de semana, hoje dia 29 de junho de 2026. E eu, Heitor Fredo, agradeço a você que está conosco desde mais cedo, quando você acompanhou o Jornal Gente, desde as 8 da manhã, também com transmissão na tela da Band News TV e na tela da nossa programação pelo YouTube também. E agora continua conosco no Manhã Bandeirantes até às 11h30 da manhã, quando o Carlos Henrique chega para falar muito sobre Copa do Mundo, mas também repercutindo a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro da Série B e da Série C. Série B com a Ponte Preta vivendo momentos delicadíssimos. Torcedor da Macaca não merece o que está passando. Mais uma derrota ontem direto do estádio Antônio Ascioli. Você acompanhou a transmissão de Carlos Batista para a vitória do Atlético Goianiense 2-0 contra a Ponte Preta. 15 jogos. A Ponte somou 8 pontos apenas. Está 8 atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Não é uma conta impossível de pensar num segundo turno para a Macaca se salvar, mas o time não reage e a diretoria menos ainda. Ouvi o presidente da Ponte Preta, que é uma pessoa respeitada na cidade, Dr. Torrano,
dizendo que não entende por que o goleiro vai embora se ele só tem 6 meses de salários atrasados. Não entendi o porquê dessa decisão. Chega a ser uma falta de respeito com a instituição e principalmente com o torcedor que vai lá, presente no estádio, apaixonado pelo clube. E pelo Campeonato Brasileiro da Série C, Guarani foi buscar um empate contra o Figueirense, partida que você acompanhou mais cedo com o Roger Williams, o empate 1-1 direto do estádio Orlando Scarpelli. Figueirense, camisa pesada do futebol brasileiro, tanto quanto Guarani, menos, né? Guarani campeão da Série A do Campeonato Brasileiro, da Série B, mas Figueirense também extremamente tradicional. 12º colocado, Guarani foi beliscar um ponto fora, se manteve na liderança. Agora dá aquela secada no Brusque, que amanhã às 8h30 da noite vai enfrentar o Botafogo lá na Paraíba para se manter em primeiro lugar. Mas mais importante é antecipar a classificação, porque na hora da segunda fase é um outro campeonato que começa e o Bugre em busca dessa classificação antecipada para se manter entre os primeiros colocados e assim seguir forte para quando o campeonato entrar na sua fase aguda, na sua fase decisiva, sempre com todas as emoções do timaço de Carlos Batista. Aqui nos estúdios da Bandeirantes Campinas, estamos falando com os trabalhos técnicos na mesa de som e na central técnica, a cargo do Alan Zanelato, da equipe de Gil Kleber, coordenador técnico da Bandeirantes Campinas. E esperando a sua mensagem. Você que nos ouve pelo FM 85.7, pelo Band Play, pelo portal bandmulti.com.br ou que já nos acompanha no nosso canal do YouTube da Bandeirantes Campinas, youtube.com/Bandeirantes Campinas, fazendo parte dessa comunidade, você pode mandar a sua mensagem de texto, a sua mensagem vai ser lida aqui ao longo do nosso programa, ou se preferir, o WhatsApp liberado pelo DDD 19 97102 1493. 19 97102 1493. Vamos começar o nosso Manhã Bandeirantes trazendo informações do trânsito para você que já se organiza. Hoje, tendência de um horário de pico bem mais cedo, 1h30 da tarde, pistas carregadas pela modificação do horário para tanta gente que hoje faz meio período, outros dispensados do trabalho, outros vão assistir junto com a equipe de trabalho, que é o nosso caso aqui na Bandeirantes Campinas. Mas amanhã começou agitada para quem seguia pela rodovia Zeferino Vaz e ainda tem reflexos de uma manifestação de funcionários terceirizados da Replan, a refinaria de petróleo da Petrobras, que fica às margens da rodovia SP-332. Manifestação que causou interdições totais e parciais na pista sentido Cosmópolis. Portanto, para quem está saindo de Campinas e seguindo viagem para Paulínia, Cosmópolis e as demais cidades cortadas pela Zeferino Vaz. Segundo a ATESP, a manifestação começou por volta das 7 horas da manhã, uma mobilização que travou o trânsito. Um pouco antes já havia uma concentração por ali, mas às 7 horas foi quando o trânsito realmente ficou parado e as faixas só foram liberadas às 8h20 da manhã. A paralisação dos prestadores de serviço da indústria da construção civil e manutenção industrial da Replan, ela já acontece desde o dia 15, mas agora com essa manifestação para chamar a atenção também do poder público parando a rodovia SP-332. A coordenação é feita pela Federação Única dos Petroleiros e pelo Sindicato Unificado dos Petroleiros do Estado de São Paulo, Sindipetro. Entre as principais cobranças dos trabalhadores estão reajuste salarial de 9%, melhorias nos benefícios gerais, aumento no valor do vale alimentação e do café da manhã, acréscimo na participação nos lucros e resultados, famoso PLR, e o aumento no valor da cesta de Natal. As entidades que representam os trabalhadores informaram que algumas empresas terceirizadas demonstraram disposição para avançar nas negociações. Porém, outras companhias mantêm propostas que são consideradas insuficientes pelos trabalhadores. Apesar de uma determinação judicial estabelecer a manutenção de parte das atividades na Replan, a categoria confirmou que os trabalhadores continuam mobilizados devido à falta de avanços nas negociações. Nesse momento, ainda há uma mobilização no acostamento em frente à Replan, no quilômetro 129, mas não há reflexos para o motorista que segue sentido Cosmópolis e para quem está chegando a Campinas. Não há interdição desde as primeiras horas por conta dessa manifestação.
Se seu caminho agora for Paulínia, Cosmópolis, você faz uma boa viagem pela SP 332. Não há previsão de uma nova parada da rodovia. Porém, se você conseguir rotas alternativas, rodovia Anhanguera, por exemplo, acho mais negócio. Porque assim você evita também ser pego de surpresa na manifestação que continua por lá nesta manhã de segunda-feira. Às 10h09, nos demais pontos, informação que temos aqui para você, ouvinte da Bandeirantes, nesse momento um acidente sendo atendido na rodovia dos Bandeirantes, pista sentido interior, trecho de Campinas, quilômetro 91. Há um bloqueio parcial, mas não há registro de lentidão no trecho. 2 pessoas que se envolveram nesse acidente, 2 veículos diferentes, mas a informação de que nenhuma delas ficou ferida. O atendimento acontece sem interdição de faixa, mas por gerar a curiosidade dos motoristas, isso pode provocar lentidão durante essa ocorrência que ainda está em andamento. Melhor opção para quem está em Campinas e for seguir viagem sentido interior é a rodovia Anhanguera. No sentido capital, não há trechos de lentidão neste momento, nem na rodovia dos Bandeirantes, nem na rodovia Anhanguera. É um quase feriado também na cidade de São Paulo, pelo menos agora, porque quando for ali 12h30, 1h, 1h30, tendência de trânsito para lá de carregado. A Artesp, no seu Centro de Controle Multimodal, coloca aqui outros trechos com sinalização, mas nenhum deles em Campinas. Região de São José dos Campos, Cubatão, tem alguns acidentes sendo realizados, o atendimento sendo realizados agora, mas por enquanto, para aqui, pertinho da gente, você faz uma boa viagem com a Bandeirantes Campinas. Ainda hoje nós vamos fazer com você a programação para quem for a Arena do Torcedor, que fica na Praça Arautos da Paz, no Taquaral, linhas de ônibus especiais, mudanças de trânsito. Continue conosco porque a gente vai organizar a logística nesse quase feriado em dia de jogo da Seleção Brasileira, 14h, Brasil e Japão, com transmissão da Bandeirantes Campinas, na narração de Ulisses Costa. Às 10h11, vamos girar os demais assuntos, porque tem muita coisa para a gente tratar aqui nesta segunda-feira. Por exemplo, a história do golpe do falso sequestro que fez um casal de idosos vítima em Campinas. Quando os criminosos ligam para a vítima, eles acreditam que uma pessoa muito querida esteja de posse desses bandidos. Eles pedem um resgate. E o casal começa a juntar dinheiro que tinha em casa, joias, objetos de valor para pagar esse resgate. Mas tudo não passava de um golpe. A polícia descobriu. Tem gente presa nessa ocorrência. E o Guilherme Selegato conta pra gente todos os detalhes de uma mobilização policial para prender quem aplica golpe do falso sequestro, que sim, ainda está em prática no estado de São Paulo. Guilherme. A prisão aconteceu na rodovia Luiz de Queiroz, em Americana. A imagem mostra as equipes da Guarda Municipal seguindo o veículo momentos antes da abordagem. E, novamente, a muralha digital contribuindo para tirar de circulação criminosos que atuam na região. Assim que o veículo branco entrou na cidade, os agentes começaram o patrulhamento. Durante a vistoria no automóvel, foram encontrados R$4 mil em dinheiro e diversas joias, avaliadas em R$38 mil. Ao ser questionado, o homem de 40 anos não soube explicar a origem dos bens. O motorista é suspeito de aplicar o golpe do falso sequestro. Segundo a polícia, os criminosos ligam para as vítimas, na maioria idosos, dizendo estar com os filhos e ameaçam matá-los caso não paguem uma quantia determinada pelos bandidos. A denúncia chegou ao Centro de Segurança e Inteligência da Guarda Municipal por meio de uma pessoa da família dessas vítimas, informando que um casal havia sido alvo do golpe do falso sequestro. Sob forte pressão psicológica, os idosos de 86 e 90 anos foram orientados a deixar o dinheiro e as joias em um ponto determinado pelos criminosos. O homem foi preso em flagrante pelo crime de extorsão, mediante restrição da liberdade da vítima. Às 10h14 tem mudança mais uma vez na Câmara Municipal em função do jogo entre Brasil e Japão. A sessão que normalmente começa
às 18 horas, antecipada para as 10 horas da manhã. Neste momento, análises de projetos, incluindo uma proposta de mudança no quadro da Orquestra Sinfônica de Campinas, a Orquestra Sinfônica Municipal. Proposta que vai ser analisada em primeira discussão, atualizando a composição das bancas responsáveis pelo concurso público da Orquestra Sinfônica Municipal, que define como será feita a substituição do regente titular quando ele tiver impedido de exercer a função, e alguns ajustes técnicos também na atribuição dos músicos. Por exemplo, a discussão a respeito que o Supremo Tribunal Federal colocou para remover a obrigatoriedade de registro na Ordem dos Músicos do Brasil para exercer a profissão. Então, uma vez não tendo mais obrigatoriedade da Ordem dos Músicos do Brasil, a Câmara em Campinas vai fazer a adequação da lei municipal, já que o projeto exige graduação em nível superior em música, regência ou educação artística. Definido, portanto, novidades sobre a banca examinadora, que deve contar com o regime de um regente titular, músicos efetivos da própria orquestra e especialistas externos que não tenham vínculo com a prefeitura na hora de avaliar um artista que possa fazer parte da orquestra municipal. Mas claro que, uma vez microfone aberto em plenário, os assuntos são dos mais variados possíveis. Nesse momento, quem está discursando é a vereadora do PSOL, Mariana Conte, e a gente vai ouvir um trechinho do discurso dela na sessão ao vivo na Câmara Municipal de Campinas. Dizendo que o alvará provisório que eles estão criando aqui não se aplicaria a locais de grande concentração, boates, shows, igrejas e tudo mais. Mas o que adianta fazer um regramento? O que adianta estabelecer fiscalização e multa se você anistia todos aqueles que não cumprem o regramento? É muito típico dessa gestão, que é da isenção, é livrar todos aqueles que não cumprem a regramento, a lei, numa matéria que é muito importante, que é uma matéria de segurança pública. Então vejam, muitos aqui a gente vê que falam que defendem a segurança pública, que fazem da segurança pública uma plataforma para ganhar voto, mas estão atuando contra a segurança pública no mundo real, na realidade, no concreto, nas decisões que tomam, nos votos que são feitos aqui. Cada voto, cada vereador aqui tem responsabilidade, e cada voto que é dado nessa casa tem repercussão na vida das pessoas. Por isso, eu quero dizer aqui que eu voto contra esse projeto, voto contra as emendas, e eu voto contra o projeto também, porque a gente sabe que não adianta, não dá para separar projeto e emenda como se fossem coisas separadas. Esse é um trecho da vereadora Mariana Conte. Claro que ela não está falando sobre o projeto de orquestras sinfônicas, mas sim de uma outra discussão que acontece teoricamente. Vamos ver se os vereadores vão colocar de fato em votação. O primeiro item em pauta, que é o projeto de lei complementar que pertence ao Executivo, mais uma proposta que o prefeito envia para a Câmara para alterar a lei que fala a respeito da concessão do alvará de uso das edificações e do certificado de licenciamento integrado. Proposta deve ser analisada ao longo desta manhã. Entre as alterações previstas, o projeto estabelece novos procedimentos de fiscalização para estabelecimentos que funcionem sem o AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, ou sem o certificado de licença do Corpo de Bombeiros. O texto prevê a intimação para encerramento imediato das atividades, aplicação de multa em caso de descumprimento, possibilidade de lacração do estabelecimento e sanções mais severas em caso de rompimento do lacre, além do encaminhamento do caso à Procuradoria-Geral do município quando necessário. A proposta também define que as intimações, multas e lacrações serão aplicados por servidores de carreira de agente de fiscalização, que a vereadora está contestando, pelo que eu entendi do discurso dela, discurso inflamado, ela dando tapas no púlpito ali, acusando os vereadores de votarem contra a população. É que a proposta vem junto com uma anistia àqueles que não cumpriram a lei durante esse período, que ela entende que não é o caminho correto. Tem também alteração de lei aqui, respeito do dispositivo, dispõe a concessão de alvará do uso de edificações. São os dois assuntos mais realmente
a serem tratados na sessão de hoje. Portanto, pauta antecipada. O jogo é às 2, termina às 4, daria tempo dos vereadores se reunirem às 6, né? Mas opção da Câmara fazer essa antecipação, lembrando que em breve tem o recesso parlamentar também em Campinas. Expediente hoje, segunda-feira, vai ser encerrado ao meio-dia por conta do jogo entre Brasil e Japão. As sessões que acontecem nesse período de Copa do Mundo são consideradas extraordinárias e dia 1º de julho, também conhecido como quarta-feira, é o início do recesso legislativo. As reuniões ordinárias, às segundas e quartas, às 18 horas, vão ser retomadas só no dia 3 de agosto. Mas durante esse período, a Câmara Municipal não fecha. Os gabinetes dos vereadores seguem abertos para atendimento da população, mas não há uma sessão plenária que está marcada, embora a comissão processante contra o vereador Vini Oliveira diga que vai continuar com as ações, com as atividades que ainda nem começaram, mesmo durante o recesso parlamentar. Lembrando que vários dos vereadores, inclusive a vereadora Mariana Conte do PSOL, que nós ouvimos um trecho agora, são pré-candidatos a deputados federais ou estaduais, mas que estarão muito focados em breve nas suas próprias campanhas. 10 horas e 20 minutos. Vamos aguardar mais um tempinho, porque terminou o discurso da vereadora Mariana Conte, só para a gente sentir um pouco mais o termômetro da sessão de hoje. Quem mais subirá ao plenário para o encaminhamento também das pautas dessa reunião extraordinária, dos assuntos a serem tratados ligados à cidade de Campinas. Agora, uma parte do vereador Wagner Romão, tá um clima quente para assuntos que pareciam não ser tão tumultuados assim. Mas a gente vai descobrir ao longo da manhã de hoje se a Câmara vai ter algum avanço nessas pautas que nós trouxemos para você na manhã desta segunda-feira. Já que falamos de política aqui no Manhã Bandeirantes, vamos trazer também o noticiário nacional com as visitas dos candidatos à presidência da República aqui na região metropolitana e nas demais cidades que acompanham o nosso Manhã Bandeirantes. O ex-governador de Goiás e pré-candidato pelo PSD, Ronaldo Caiado, esteve presente em um evento realizado na cidade de Sorocaba. O repórter Fabrício Rocha acompanhou de perto essa visita e traz mais informações para você. O candidato chegou acompanhado pelo presidente do PSD, Gilberto Kassab, pelo prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, além de diversas autoridades e empresários da região. Durante a passagem por Sorocaba, Ronaldo Caiado comentou com líderes de partidos da região sobre a candidatura à presidência da República e sobre os principais projetos dele para o país. Durante uma rápida conversa com a imprensa, o candidato disse que o Brasil precisa deixar a polarização de lado. Eu quero lhe dizer aqui agora a motivação nossa enorme aqui, porque o sentimento é das pessoas terem uma candidatura que saia deste processo que realmente está baixando muito o nível da política nacional. Depois de cumprir a agenda em Sorocaba, o candidato seguiu para o Rio de Janeiro, onde participa de um encontro para debater sobre aspectos da segurança pública naquele estado. O repórter Pedro Teixeira conta pra gente a agenda dos demais candidatos à presidência da República. 10h22, 10 horas 22 minutos. O repórter Pedro Teixeira conta pra gente agora a agenda dos demais candidatos à presidência da República e uma tentativa de operação abafa dentro do PL para não deixar ganhar mais corpo a discussão envolvendo Flávio Bolsonaro e Michele Bolsonaro, como nós acompanhamos nos últimos dias. A intercessão, inclusive, do presidente da sigla, o presidente Valdemar da Costa Neto, para tentar diminuir o peso do vídeo feito pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, em que ela critica a postura do senador e pré-candidato à presidência da República, que também é o enteado dela, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Reportagem no ar a partir de agora. O encontro de pai e filho aconteceu 2 dias após a divulgação do vídeo em que a ex-primeira-dama relata ter sido desrespeitada e humilhada pelo senador. Em viagem a Goiás, Flávio respondeu que o assunto está superado. Para ficar bem claro da minha parte aqui, a bola para frente, a página virada, vem aqui com a blusa branca da paz para olhar para frente. Em outra frente, para apaziguar a crise, está o presidente do PL. Valdemar Costa Neto se encontrou com o senador durante a passagem de Flávio por Goiânia. O
O chefe do PL agora quer ouvir Michele. A primeira tentativa de reaproximação entre eles deve ser em um encontro de lideranças femininas do partido, organizado por Flávio. Em evento de lançamento das pré-candidaturas de candidatos do PL em Goiás, Valdemar saiu em defesa de Flávio. Flávio Bolsonaro foi escolhido pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro sempre fez a melhor escolha. Pré-candidato à reeleição, Lula deve intensificar viagens na próxima semana. A última em que ele pode, segundo as regras eleitorais, fazer entregas do governo. Na terça-feira, o petista deve viajar ao Paraguai para uma reunião do Mercosul. Na sequência, Lula deve fazer um giro por estados do Nordeste. Renan Santos, pré-candidato do Missão, cumpre agendas na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Romeu Zema, pré-candidato do Novo, não teve agenda divulgada. 10 horas da manhã, 25 minutos, para a gente fechar esse nosso primeiro bloco do Manhã Bandeirantes. Nath Luquezzi, primeiro bom dia para você. Bom dia para você, Heitor. Bom dia para você, ouvinte. Hoje você tem uma função muito importante para quem vai se organizar para assistir Brasil e Japão. Boa. A pergunta do dia é: vai chover durante o jogo ou não? Não, não vai chover durante o jogo e não vai chover durante praticamente a semana inteira. Por enquanto, durante a semana teremos predomínio de tempo firme na região e temperaturas inclusive em elevação. Por exemplo, hoje a máxima 26 graus, amanhã 26, quarta se repete e assim até quinta-feira. No entanto, na sexta-feira nós teremos o avanço de uma frente fria. Essa frente fria chega ao sul do país já logo essa semana, com reforço inclusive nos primeiros dias de julho, já na quinta-feira, com a formação de um ciclone extratropical no oceano na região sul. Essa frente fria deve atuar de forma costeira, um pouco mais fraca, e atinge o sudeste somente na sexta-feira, marcando assim uma grande mudança no tempo. A previsão é de tempo nublado na sexta-feira, com chuva fraca, além do frio com temperaturas de apenas 10 graus no meio da tarde. Podemos ter máximas de 10 graus. Sexta-feira, inclusive, pode ser um dos dias mais frios do ano aqui na região. A gente não consegue imaginar como isso é possível, até porque até quinta-feira nós temos máximas previstas de 26, 27 graus e na sexta-feira a máxima aí prevista de 18 graus por enquanto. Mas é claro que eu sigo atualizando você. Para hoje, não precisa levar guarda-chuva, pode ir tranquilo que o jogo vai ser com bastante calor por enquanto. Nesse momento, os termômetros do Cepagre marcando 24 graus e meio, a mínima hoje abaixo dos 17 graus, ficou em 16,8, vento na casa dos 9 km por hora, umidade relativa do ar em 67%. Sem acumulado de chuva nas últimas 24 horas, nas últimas 72 horas, 1,8 milímetro. Não foi muita chuva que Campinas registrou nos últimos dias. Um rápido intervalo. Ainda hoje nós vamos falar sobre a logística, trânsito, alterações na região do Taquaral, mudanças nas linhas de ônibus também para atender o horário de pico diferenciado, já que o jogo é 2 horas da tarde, mas também vamos falar de saúde na volta do Manhã Bandeirantes. Você vai ficar sabendo sobre a aprovação da Anvisa para um tratamento não hormonal realizado em mulheres que não podem fazer a reposição hormonal, especialmente pacientes em tratamento ou com histórico de câncer de mama. Você vai entender um pouco mais sobre essa situação e essa novidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária em instantes, na volta do nosso Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto.
A seleção brasileira volta a campo hoje para enfrentar o Japão pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A expectativa é grande, já que agora é o famoso mata-mata. Qualquer deslize pode significar a eliminação na competição. Em Campinas, quem quiser torcer junto com outros apaixonados por futebol poderá acompanhar a partida na Arena do Torcedor, montada na Praça Arautos da Paz. O espaço tem entrada gratuita, com telão de LED, praça de alimentação e atrações para animar o público antes do jogo. E para facilitar a vida dos torcedores, a linha especial de ônibus volta a operar nesta segunda-feira. O serviço fará o transporte entre o Terminal Central e a Arena do Torcedor, com horários especiais antes e depois da partida. A recomendação é chegar com antecedência para evitar filas e aproveitar toda a programação preparada para receber o público. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. No coração de Campos do Jordão, na charmosa Vila Capivari, o Aguzo Cucina, dentro do secreto Boutique Hotel, convida você para uma experiência onde a gastronomia italiana encontra elegância, acolhimento e autenticidade. Em um ambiente intimista, cada prato celebra ingredientes frescos, sabores marcantes e o verdadeiro prazer de comer bem. Uma experiência sofisticada, acessível e feita para transformar momentos em lembranças. Aguzo Cucina. Viva esse sabor em Campos do Jordão. 12-99721-2343. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 30 minutos, 10h30 da manhã. A gente fala agora de saúde aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Primeiro com uma informação ligada à vacina contra uma doença que, olha, há muito tempo ela parecia já não ser uma grande preocupação, mas numa era em que é preciso reforçar a importância da vacina, a importância de confiar na ciência, de levar as crianças aos postos de vacinação, o Sistema Único de Saúde volta a aplicar 2 doses de reforço contra poliomielite. Explica para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, que novidade é essa do Sistema Único de Saúde do SUS aqui no Brasil, Nath? Então atenção, porque agora, já desde a partir do dia 3 de agosto, todas as crianças de 4 anos vão receber mais uma dose de reforço da vacina contra a poliomielite. Com isso, o SUS volta a oferecer o esquema que já era feito até o ano de 2024, mas agora exclusivamente com a vacina injetável. Até 2024, todas as crianças recebiam 3 doses da vacina injetável feita com o vírus inativado. Posteriormente, 2 doses de reforço com a vacina oral de vírus enfraquecido, a famosa gotinha. Porém, como em situações muito raras, o vírus atenuado da vacina oral pode sofrer mutações e provocar a doença. Então, o Ministério da Saúde decidiu utilizar exclusivamente a vacina injetável, suprimindo essa segunda dose de reforço. Com a mudança mais recente, o esquema volta a ser, então, 3 doses aos 2, 4 e 6 meses para a proteção básica, 2 doses de reforço aos 15 meses e aos 4 anos de idade para complementar, assim, a prevenção. Nas 5 ocasiões serão aplicadas a vacina inativada injetável. Todas as crianças menores de 5 anos que não tiverem recebido as 5 doses devem ser levados aos postos de saúde para verificar a necessidade de atualização vacinal. 10h32. Durante anos, mulheres que sofrem com os fogachos da menopausa e não podem recorrer à terapia hormonal conviveram com alternativas limitadas para aliviar os sintomas. Esse cenário começa a mudar com a aprovação por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, do fezolinetanto. O primeiro medicamento não hormonal autorizado no Brasil para o tratamento dos fogachos associados à menopausa. A novidade representa um avanço importante para a saúde da mulher e tem um impacto ainda mais significativo na oncologia, especialmente para pacientes com câncer de mama que entram em menopausa precoce em decorrência do tratamento. E justamente por isso, não tem indicação para a reposição hormonal. Para a gente entender um pouco mais sobre essa novidade e essa autorização por parte da Anvisa, nosso convidado na linha conosco, presente nesta edição do Manhã Bandeirantes, é o Dr. Leonardo Silva, médico oncologista do Grupo Sonhe. Dr. Leonardo, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Bandeirantes Campinas.
Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia a todos os ouvintes do Manhã Bandeirantes. É um prazer estar aqui com vocês na manhã dessa segunda-feira, um dia tão bonito, céu azul, para falar de um tema tão importante, né? Importantíssimo. O chamado fogacho da menopausa é o famoso calorão, certo? Certo. E de que maneira esse novo avanço por parte da Anvisa pode estar diretamente ligado à qualidade de vida das pacientes que já tiveram ou estão em tratamento de câncer, doutor? Bom, é importante, antes de mais nada, a gente esclarecer um pouquinho sobre como funciona a medicação e de onde vem o racional para o uso desse medicamento, né? Então, a gente sabe que no cérebro existe uma área chamada hipotálamo. É uma área pequena, que fica na base do cérebro, e só que é uma área muito importante, porque ela faz o controle de diversas atividades do nosso corpo, que não dependem muito da nossa vontade, como, por exemplo, fome, sede, sono e a própria temperatura corporal. É como se ele fizesse uma ligação entre o cérebro e as nossas vias hormonais, as nossas glândulas, os nossos hormônios. E quando a mulher ainda não entrou na menopausa, na fase de menacme, que a gente chama, o hormônio feminino estradiol, ele faz um bloqueio em algumas células dentro do hipotálamo, que são chamados de neurônios KNDY, um nome estranho, né? Mas é importante que esse bloqueio que o estradiol faz ajuda no controle da temperatura corporal. Quando a mulher entra na menopausa e os níveis do estradiol, do hormônio feminino, caem no sangue, então esse freio, esse bloqueio, ele se perde. Então esses neurônios, eles ficam superativados e eles produzem muitos neurotransmissores, que são as neurocininas. E são essas neurocininas que vão se ligar nos hormônios que regulam, né, que funcionam como se fosse um termostato do nosso organismo e vão ativar esse termostato com muita frequência. Então, o que acontece é que, às vezes, pequenas variações de temperatura corporal, o nosso cérebro já entende como um superaquecimento. E aí ele desencadeia as reações para dissipar esse excesso de calor, né? Seja a vasodilatação, que é a dilatação dos vasos periféricos, e também a sudorese. E aí vem os sintomas que a gente chama de sintomas vasomotores, que são sintomas extremamente frequentes na população. A gente sabe que no Brasil, aproximadamente 35% das mulheres em menopausa apresentam esses sintomas em gravidade moderada a grave, então um impacto negativo muito importante na qualidade de vida e que prejudica também o sono. Então, esse medicamento novo, o fezolinetanto, que foi aprovado nos Estados Unidos em 2023 e agora no Brasil, ele representa um avanço porque ele atua justamente nesse mecanismo que eu acabei de explicar. Ele atua diretamente lá no hipotálamo, e aí ele faz o bloqueio dessas neurocininas e não deixa que elas estimulem esses neurônios do termostato. Então, por isso que é tão importante, porque a gente não está falando aqui de um tratamento hormonal, né? Não é uma reposição hormonal, que a gente sabe que é o padrão ouro para o tratamento desses sintomas. Nath Luquez, estamos conversando com o Dr. Leonardo Silva, médico oncologista do Grupo Sonho. Bom dia, doutor. Existe alguma diferença em mulheres que entram em menopausa precoce por conta da quimioterapia? Elas apresentam sintomas mais intensos? Esses fogachos podem ser mais intensos? E qual seria o motivo disso? Bom, realmente é uma pergunta importante. Assim, o que a gente vê na prática é que muitas pacientes, elas entram em menopausa precoce, né? Quando elas são muito jovens, elas têm até uma chance um pouco maior de recuperar a função do ovário depois que termina a quimioterapia. Mas a partir dos 40, o risco de entrada em menopausa já precoce após a quimio aumenta bastante, né? Mas às vezes, mesmo quando os pacientes são muito jovens, geralmente os tumores têm um comportamento mais agressivo e não é incomum a gente ofertar um tratamento que induz menopausa, porque grande parte dos cânceres de mama são dependentes de hormônio. Então, a gente faz essa indução de menopausa para baixar o nível hormonal e isso vai ter um impacto em aumentar as chances de cura. O que a gente vê na prática
é que a boa parte das mulheres, né, e principalmente as mulheres muito jovens, elas costumam apresentar uma frequência maior de sintomas vasomotores, não só vasomotores, mas também outros sintomas relacionados à menopausa, em um grau mais exacerbado, né? E a gente não existe aquele período de talvez uma adaptação com uma queda muito mais gradual dos níveis hormonais, mas é uma queda muito abrupta, né? E muitas vezes elas já começam a apresentar esses sintomas durante o tratamento com a quimioterapia. Então, elas interrompem ali os ciclos menstruais e os sintomas já aparecem. Então, não é somente depois da quimio. Então, talvez por essa idade muito jovem, de não ter mecanismos compensatórios, né? E ser uma queda muito abrupta, porque a menopausa natural, ela vai ter uma queda gradual, né? Dos níveis hormonais, e existe um período chamado de climatério, entre o final dos ciclos menstruais e realmente a entrada completa em menopausa. Então, existe uma queda muito abrupta, né, nesses níveis, um corte muito rápido. O nome do medicamento comercialmente é Veoza, certo, doutor? Certo, Veoza. Ele já é de fácil acesso no Brasil? Ele deve ter em breve uma entrada mais forte na medicina nacional? Como é que está hoje o uso desse medicamento depois desse registro da Anvisa? Bom, agora ele segue o mesmo fluxo que todas as medicações, né? Então, a partir do momento que ele recebe a aprovação da Anvisa para comercialização, ele passa agora por um processo de precificação. Então, existe uma agência que vai ser responsável por avaliar e determinar o valor, né, da medicação, e aí, nesse intervalo de tempo, o medicamento ainda não pode ser comercializado, e a partir do momento que essa precificação, né, é feita, né, sai a bula e todos os outros, né, documentos, aí sim o medicamento começa a ser utilizado, né? E é um medicamento, como, né, já foi dito, é muito importante, porque não só as pacientes que já tiveram câncer de mama, em que na maioria das vezes a gente evita o uso de hormônio para controle desses sintomas, a reposição hormonal, muitas mulheres em menopausa natural também não podem, por ter risco aumentado, por algum outro critério, né, ou por não querer mesmo fazer uma reposição hormonal. Então, é uma medicação que atua diretamente na origem do sintoma, que ajuda a controlar esse que é um dos principais sintomas da menopausa. Mas esse é o fluxo. Então, existe um grande número de mulheres que podem potencialmente se beneficiar. Mas tem uma expectativa de quanto ele deve custar ou ainda está muito longe de ter um martelo batido? Eu acho que a grande dúvida é se a gente vai seguir um caminho mais de valor próximo do que é feito na Europa ou próximo do que é feito nos Estados Unidos, porque é diferente, sabe? Então, qual caminho a gente vai seguir, a gente não sabe. Espero que a gente siga o caminho europeu, porque o custo seria bem mais baixo, mas vamos ver como é que as coisas vão caminhar. Parece, né, assim, dizem que vamos seguir o caminho de precificação da Europa, tá? Mas ainda não dá para ter certeza. O preço na Europa gira em torno de 62, 65 euros, mais ou menos? Isso mesmo, fica por volta ali de 350, 380 reais por mês. Nath? Existe expectativa de ser ofertado pelo SUS em algum momento? Eu acho que sim, né? A gente ainda não tem nenhuma conversa nesse sentido, mas a gente vê que na atualidade, essas novas medicações que têm tido um impacto tão importante, assim, com resultados significativos, né? Parece que existirá um fluxo de talvez, eventualmente, uma incorporação mais rápida, mas isso depende de vários mecanismos e de acordos entre indústria, governo, né, precificação, ver como isso vai ficar. Não tem uma previsão, né, mas a gente tem esperança de que sim. E quando o senhor fala do preço nos Estados Unidos, a estimativa por lá é mais ou menos $340 o valor da caixa? Em média, mais ou menos isso mesmo. E a definição pelo Brasil vai depender do que exatamente? E se vai para seguir o caminho europeu ou o caminho norte-americano? Existem, para cada tipo de medicação, eles seguem uma diretriz, né? Então, por exemplo, em medicamentos oncológicos, às vezes eles pegam uma média e olham o valor do país
Durante muito tempo se usou o valor que era empregado na Grécia. Então, é bem complexo essa forma de precificar, sabe? Mas, às vezes, eles usam média ou eles pegam os valores entre vários países e pegam o menor valor. É difícil dizer, assim, com muita exatidão, qual que vai ser o valor real mesmo, né, do medicamento. Mas eu acredito, e assim, a gente não tem como dizer quanto tempo vai levar esse processo, geralmente leva ali por volta de 90 dias, pode ser menos, pode ser mais, mas eu acredito que pelo apelo, né, eu acho que eles devem ter uma resposta quanto antes. Doutora, a menopausa também traz outros sintomas, como insônia, fadiga, alteração de humor. Nesse caso, essa medicação, ela atua também nesses outros sintomas? E como esses sintomas, eles impactam também ali a continuidade dos tratamentos contra o câncer? É extremamente importante falar sobre isso. Bom, o fezolinetanto, ele é um inibidor de um receptor daquelas neurocininas, que são neurotransmissores que eu comentei antes, que é o NK3R. Ele é especificamente desse receptor, que atua principalmente na regulação da temperatura. Então, o principal efeito dele é na melhora dos fogachos, né, das ondas de calor. Potencialmente, ele tem um efeito na melhora do sono, da qualidade do sono, porque esses sintomas eles acontecem principalmente durante a noite. Então, muitas vezes acordam as mulheres. Então, se tem menos calor, onda de calor, vai dormir, teoricamente vai acordar menos vezes. Não necessariamente uma melhor qualidade de sono, mas acorda menos vezes. Existe um outro medicamento dessa classe, que é o elinzanetanto, que foi aprovado nos Estados Unidos ano passado, a gente ainda não tem previsão para o Brasil. Já o elinzanetanto, ele bloqueia tanto esse NK3R quanto o NK1R. E aí esse outro receptor, NK1R, está relacionado ao sono. Então, os estudos mostram uma melhora na qualidade de sono de forma bastante significativa. Com relação aos outros sintomas de menopausa, a gente precisa trabalhar outras frentes. E aí, isso é muito importante, não só para os outros sintomas, mas para a qualidade de vida de uma forma geral e pode, inclusive, melhorar a qualidade do sono e as ondas de calor. E aqui, o principal, eu acho que a gente tem que comentar é o exercício físico, né? A gente sabe que o exercício físico, com a prática regular, ele melhora muito a qualidade de vida, melhora sintomas de ondas de calor, melhora o sono. Então, a prática regular, 150 a 300 minutos de atividade física, né, de exercício físico moderado por semana, é muito recomendado. Não só por esses motivos que eu falei, mas também pela questão da saúde cardiovascular. A gente sabe que a mulher, quando entra na menopausa, existe um desequilíbrio metabólico que favorece um aumento do risco de doenças cardiovasculares. Então, a atividade física e uma alimentação, né, adequada ajudam bastante a reduzir esse risco. E o exercício físico também, principalmente é importante frisar o exercício de força, então tem que ter peso, musculação, é muito importante para a manutenção da saúde óssea, porque o estrógeno, né, o estradiol, ele também é importante para manter a massa óssea. Né? Então, na menopausa, a mulher começa a perder massa óssea, né? O homem também, com o passar da idade, perde a massa óssea. E além da reposição de vitamina D e cálcio, né, caso exista uma deficiência, uma hipossuficiência, é importante o exercício físico de força. Nós conversamos com o Dr. Leonardo Silva, médico oncologista do Grupo Sonhe, a respeito desse tratamento não hormonal para mulheres nesse período já da como é que chama? Menopausa. Menopausa. É a nossa vantagem de ser homem, né, doutora? A gente não tem que pensar nisso no muita futuro. Coisa para lembrar. É perimenopausa, é climatéria, é menopausa. Deixa a cabeça de vocês, homens doidos, imagina a nossa. A gente não... Eu ouço isso sempre. Vocês não aguentariam um mês sabendo que é um ciclo de menstruação. E eu sou obrigado a acreditar, viu, doutor? Nós conversamos com o Dr. Leonardo Silva, médico oncologista do Grupo Sonhe, aqui nesta edição do Manhã Bandeirantes. Doutor, muito obrigado pela atenção, um bom trabalho ao senhor, a toda a sua equipe, e o espaço sempre aberto aqui no Grupo Bandeirantes para falarmos sobre novidades na ciência, na saúde e que em breve podem chegar também à vida dos brasileiros. Um abraço e um bom dia para o senhor. Obrigado, gente, um bom dia a todos. Boa semana. 10 horas da manhã, 48 minutos. A gente vai para um rápido intervalo. Nath Luquezzi, deixa antes eu perguntar uma coisa para você. O que tem hoje no Band Mulher?
Vai ter Band de Mulher, certo? Vamos ficar então aí. Então eu vou fazer a sua sugestão, que é a seguinte. O Band de Mulher é transmitido também pelo canal do YouTube, não é? Boa, sim. Da Band TV Campinas. Band TV Campinas. Então, hoje já abri a edição de hoje do Manhã Bandeirantes falando que eu vou baixar o volume da televisão e colocar o volume na Rádio Bandeirantes para ouvir a transmissão de Ulisses Costa. Porém, tenho 2 olhos e 2 ouvidos justamente para acompanhar também o Band de Mulher, que vai ser a companhia ali na telinha, no tablet, no celular, pelo canal do YouTube, que é o Band TV Campinas. Isso. Transmissão ao vivo do Band de Mulher. Isso. E hoje o que você está preparando para o Band de Mulher? Olha, hoje a gente vai falar sobre acne, tanto para você homem quanto para você mulher. Existem muitos mitos e verdades, então a gente vai falar um pouquinho sobre o assunto. Nós vamos preparar um brigadeiro de milho para você curtir aí, porque misturou tudo, né? Festa julina, festa junina e Copa do Mundo, foi tudo junto e misturado, então vamos preparar um brigadeiro de milho. E também teremos várias matérias especiais sobre Brasil, Japão, um pouquinho de futebol, a história do futebol. Hoje seriam verdadeiros donos da bola com Nath Luquezzi. Bom, a Nath está nessa correria de preparação de um programa para lá e para cá, então a gente vai sentir sua falta nos próximos minutos, sim, Nath Luquezzi, mas é compreensível pela correria para deixar tudo em ordem também no Band de Mulher. E na volta do intervalo, nós vamos falar sobre um espaço público do esporte brasileiro, um patrimônio que deve muito em breve, nas próximas semanas, ser retomado como um aparelho público. Você sabia que o Ibirapuera tem um estádio? Não sabia. Já foi campo do Santos, do Corinthians em alguns jogos. Uau. Já teve show grande em vários momentos da história. Teve show do Elton John, teve show do Black Sabbath. E o estádio do Ibirapuera vai voltar. Nós conversamos com a secretária de Esportes do Estado de São Paulo, que vai falar também sobre outras iniciativas para o esporte brasileiro, muito além do futebol. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Os Donos da Bola, com Carlos Batista. Reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos da região, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. Boa notícia para quem passa com frequência pela rodovia entre Campinas e Jaguariúna. O governo do estado de São Paulo anunciou que a tarifa da praça de pedágio de Jaguariúna será reduzida em 50% a partir do dia 1º de julho, quarta-feira. Com a mudança, o valor cobrado dos motoristas cai de R$ 17,60 para R$ 8,80, representando uma das maiores reduções entre as praças de pedágio do estado. A medida faz parte da nova concessão das rodovias da região e tem como objetivo tornar o custo das viagens mais justo para motoristas, trabalhadores e empresas que utilizam o trecho com frequência. Além de Jaguariúna, outras praças de pedágio também terão redução nas tarifas, mas a maior queda será registrada justamente neste trecho, muito utilizado por moradores da região aqui de Campinas. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. Manhã Bandeirantes. Seguimos com o nosso Manhã Bandeirantes nesta segunda-feira, hoje 29 de junho de 2026, dia em que o esporte brasileiro está em evidência por conta da Copa do Mundo FIFA. Daqui a pouco o Brasil entra em campo lá dos Estados Unidos contra a seleção japonesa pela fase 16avos da Copa do Mundo. E já que esporte é o assunto desta segunda-feira, nada melhor do que falarmos sobre um espaço localizado no coração de São Paulo e que muito em breve voltará a ser uma área de prática esportiva. Eu estou falando do estádio Ícaro de Castro Melo,
conhecido como o Estádio do Ibirapuera. Expectativa pela reinauguração desse importante cenário para o esporte brasileiro, que já foi, não à toa, chamado de o Templo do Atletismo. A entrega da reforma do Ícaro de Souza é o nosso assunto nesta manhã. E nossa convidada na linha conosco na edição desta segunda-feira do Manhã Bandeirantes é a secretária estadual de esportes, Cláudia Caleto. Secretária, primeiramente, muito bom dia, é um prazer ouvi-la aqui na Bandeirantes Campinas. Bom dia, Heitor. Bom dia a todos que acompanham Manhã Bandeirantes pela Rádio Bandeirantes de Campinas. Um prazer estar falando aqui com vocês. Prazer é todo nosso, secretária. O que representa para São Paulo, para o Estado, para o esporte brasileiro como um todo, devolver esse espaço reformado para a comunidade e qual a expectativa com relação à data, secretária? Olha, é uma alegria imensa devolver não só para São Paulo, para o Estado de São Paulo, mas para o Brasil, um local tão importante quanto o Ícaro de Castro Melo, que já foi palco e cenário de diversas competições, que já treinou tantos atletas, entre eles o João do Pulo, e hoje a gente consegue entregar um estádio requalificado, moderno, com uma pista de ponta, uma pista com a tecnologia Mondo, capaz de receber competições internacionais, enfim, devolver para a população esse local tão importante para o esporte brasileiro. A gente tem expectativa de entregar nos próximos dias, entre essa semana, a próxima semana, a data ainda não está fechada, mas a gente já está aí com a finalização das obras praticamente concluídas. O que foi necessário fazer para colocar em pé novamente o estádio do Ibirapuera? Quanto que isso custou para os cofres públicos e qual a expectativa de retorno para a população daqui para frente, secretária? Olha, há muito tempo, que o Ícaro estava fechado, se eu não me engano ele ficou mais de 10 anos sem abrir para a população, sem receber nenhum tipo de competição. O investimento do governo do estado, o governador foi muito assertivo, entendendo a importância desse equipamento para o Brasil, não só para São Paulo, como eu disse, e o investimento foi da ordem de 88 milhões, quase 90 milhões de reais. Vale falar, e é importante frisar, que foi um equipamento tombado pelo IPHAN, então toda a reforma e a requalificação atendeu os padrões e a preservação histórica do espaço, foi um estádio inaugurado em 1954, então ele traz também um pouco, além da história do atletismo, a história da urbanização, a história de São Paulo. E a nossa expectativa é que, para além da gente poder trazer as competições internacionais, essa é uma pista que a gente já entrou com um pedido de certificação da World Athletics, que é a instituição internacional que certifica as pistas para que elas possam receber essas competições internacionais, competições de alto rendimento, que tenham a validação dos recordes, dos próprios atletas que ali compitam. Enfim, a gente tem uma expectativa super alta para poder trazer esses eventos e também, para além disso, que é obviamente igualmente importante, que é o impacto que isso traz para a sociedade e para os nossos atletas em formação, os nossos atletas de base e mesmo até os competidores amadores. As últimas competições disputadas no estádio do Ibirapuera foram em 2014, quando o Troféu Brasil teve a edição por lá. Então estamos falando de 12 anos já sem atividades nesse espaço importante para o estado de São Paulo. Anteriormente também teve a edição da semifinal de um campeonato de rugby por lá. Ou seja, é um espaço de uma multiarena. O Pacaembu foi reformado depois do processo de privatização, também com esse mesmo conceito e com uma grande pista de atletismo construída em torno do gramado do estádio Paulo Machado de Carvalho. A senhora acredita que São Paulo comporte dois espaços como esse, que um acabe não abafando o trabalho do outro? Tem espaço e modalidade esportiva para o estádio do Ibirapuera e para o Pacaembu se manterem como espaços públicos na capital? Sem dúvida nenhuma, mesmo porque as vocações, apesar de serem parecidas, são um pouco diferentes, A pista do Pacaembu, até por não ter essa certificação, ela não consegue receber essas grandes competições. Até o próprio Troféu Brasil, como você cita, é uma competição, uma das maiores da América Latina, onde você consegue trazer competidores sul-americanos, enfim, e você precisa de uma pista certificada até para, como eu já disse, fazer a validação dos tempos dos atletas, e para que você tenha reconhecida também a competição.
E ali também no Ícaro a gente tem as modalidades olímpicas, as demais modalidades olímpicas, mas não tem e não vai receber competições, por exemplo, como jogos de futebol, né? Você tem até um gramado ali, obviamente, dentro da pista. A pista tem que ter na sua raia inferior 400 metros, exatamente, o que gera ali no meio algo que a gente, enfim, acaba se colocando um gramado. Mas no Ícaro, por exemplo, esse gramado não vai ser usado para fins de futebol. Nós estamos conversando com a secretária Cláudia Carleto, da pasta de esportes do governo estadual. Importante a senhora tocar nesse ponto, secretária, porque no começo do ano, o Santos Futebol Clube manifestou um interesse de, assim que reformar a Vila Belmiro lá na cidade de Santos, encontrar um espaço para jogar na capital paulista. E se cogitou colocar o Estádio Olímpico Ícaro de Castro Melo, o estádio do Ibirapuera, como sendo uma alternativa para os jogos do Santos pelo Campeonato Paulista, pelo Campeonato Brasileiro. Mas a senhora está dizendo que o gramado não deve ser usado para a prática de futebol, é isso? Exatamente, mesmo porque o gramado para o futebol tem as suas medidas exatas e, salvo o melhor juízo, as medidas de dentro dessa área nem são exatamente as necessárias para que se transforme num gramado. E segundo, porque a pista, né, como eu disse, é uma pista italiana, uma pista que veio, enfim, com essa tecnologia desenvolvida especificamente para o esporte, ela nem pode ser usada para qualquer outra finalidade que não essa. Então, até se passar por cima dela, enfim, não se faz o uso adequado de uma pista tão importante, uma pista que é voltada para o atletismo. E o Ícaro de Castro Melo tem, né, essa vocação do atletismo e essa vocação que vai ficar com ele. Estádio do Ibirapuera já recebeu nos anos 90 jogos do Corinthians, jogos do Santos pelo Campeonato Brasileiro, pela Supercopa da Libertadores, e também recebia uma série de shows, eventos internacionais, show da banda Black Sabbath, show do cantor inglês Elton John, shows nacionais também já aconteceram no estádio do Ibirapuera. Hoje São Paulo tem duas casas para shows internacionais muito bem consolidadas. O agora Nubank Park, o estádio do Palmeiras e o estádio do Morumbi. É possível pensar em shows também no estádio do Ibirapuera ou essa não será a intenção com a reforma, secretária? Não, essa não é a intenção com a reforma. A reforma ela vem até pelo alto valor investido, que ele tem a vocação esportiva no seu cerne, né? Que a gente possa fazer uso desse espaço para a finalidade do atletismo. E qual a intenção com um legado para novas gerações, para crianças, adolescentes, uma vez que a gente está vendo o período de Copa do Mundo em que a gente vê a garotada se apaixonando pelo futebol. Daqui 2 anos vem a Olimpíada, os Jogos Olímpicos, e a busca por espaços para práticas de modalidades que talvez não estejam sempre no dia a dia no noticiário, ela aumenta também. A senhora acredita que esse seja um caminho que o estádio do Ibirapuera possa atrair quem, de repente, se encante com o atletismo daqui para frente? Você não tenha dúvida, Heitor. Quando você tem um espaço desse, no qual você consegue trazer competições, atletas de ponta, não só a repercussão que isso traz, mas em especial o quanto isso comunica com as crianças, com os jovens, com os adolescentes, na perspectiva de que a gente crie novos atletas dentro dessas modalidades. Né? Hoje, como a gente mesmo está falando, futebol é a grande paixão nacional, dia de Copa do Mundo, dia de jogo do Brasil, né? Toda a população para e se devota para assistir. Então, se a gente também trouxer espaços nos quais a gente consiga fazer fomento de outras modalidades, a possibilidade que a gente consiga trazer atletas e a paixão para o atletismo também reacenda. Secretária, o que mais a pasta de esportes, a Secretaria de Esportes do Governo do Estado tem planejado, principalmente para o interior paulista, para reforçar esse desejo e esse incentivo à prática esportiva das crianças e adolescentes, principalmente aqueles mais carentes? Heitor, a pasta do esporte tem regularmente investido, seja nos jogos escolares que acontecem no estado inteiro. Para você ter uma ideia, os jogos escolares que começam em março e vão até agosto, eles impactam em torno de 400 mil crianças no estado de São Paulo. E a gente vai levando competições, o desenvolvimento das modalidades, e não só os jogos escolares, mas também os jogos regionais. Na última sexta-feira eu estive na Praia Grande para abrir os jogos regionais da primeira região esportiva, impactando mais de 3.600 atletas, com dirigentes e corpo técnico, quase 4 mil pessoas na Praia Grande, e ali entre jovens, adolescentes, competindo em mais de 24 modalidades.
Ou seja, isso a gente está levando para o estado inteiro. Os jogos regionais acontecem ao longo do mês de julho, em 8 regiões esportivas. A gente tem o GESP que vai até agosto. No final do ano, nós temos os Jogos Abertos do Interior, que são as grandes finalíssimas dos jogos regionais, para além dos Jogos Regionais do Idoso, que também estão acontecendo por todo o estado de São Paulo. Ou seja, Heitor, o esporte não para no estado. É a gente investindo não só nas modalidades, não só no esporte de alto rendimento, mesmo porque para a gente chegar no esporte de alto rendimento, a gente tem que estar dentro da escola fazendo a formação de base das nossas crianças e criando mecanismos dentro dos centros formativos para que aqueles que tenham aptidão e que façam o desenvolvimento, que consigam se destacar e que gostem, obviamente, de uma modalidade esportiva, que eles possam ter a oportunidade de chegar no esporte de alto rendimento. Nós conversamos com a secretária estadual de Esportes, Cláudia Carleto, sobre a reforma do estádio do Ibirapuera, sobre as ações do governo do estado. E a gente não pode deixar de terminar essa entrevista sem perguntar o palpite da secretária para o jogo de hoje, para o jogo de daqui a pouco, Brasil e Japão. A senhora está otimista, secretária? Heitor, eu estou super otimista, estou apostando num 2-0 Brasil. Tá ótimo, e assim seguimos rumo ao hexacampeonato. Secretária, muito obrigado pela sua atenção, parabéns pelo trabalho, a senhora, a sua equipe, e espaço sempre aberto para a gente falar sobre o desenvolvimento do esporte aqui no estado de São Paulo. Eu agradeço, Heitor, e a todos os ouvintes da Manhã Bandeirantes. Nós vamos para um rápido intervalo aqui no Manhã Bandeirantes e daqui a pouco a gente segue com os principais assuntos desta segunda-feira, 29 de junho de 2026. Manhã Bandeirantes. O futebol move paixões e quando a bola rola, a emoção entra em campo com a Rádio Bandeirantes. Gol! No FM 85,7 e no YouTube /Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol de qualidade comprovada, com a melhor equipe esportiva do interior. Líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Um show de narração, comentários e informação. Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui, a torcida vibra junto. Apoio Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Manfilter, a melhor escolha em filtros automotivos. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Seu veículo está preparado para os desafios do biodiesel? Com os filtros Manfilter WK1060 Biodiesel, você tem máxima proteção para o sistema de combustível, alta eficiência na separação de água e retenção de impurezas que podem comprometer o desempenho do motor. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Quando o assunto é filtragem, escolha uma marca com qualidade original e reconhecida mundialmente pela qualidade e inovação. Manfilter, a melhor escolha. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. Campinas está em clima de festa. A cidade completa 200
A cidade completa 252 anos no dia 14 de julho e a prefeitura preparou uma programação especial com diversas atividades para a população. Ao longo das próximas semanas, moradores e visitantes poderão participar de eventos nas áreas de cultura, esporte, educação, saúde, lazer, mobilidade, a habitação e desenvolvimento social. Também estão previstos anúncios de novos investimentos e entregas de obras em diferentes regiões da cidade. A programação inclui shows, apresentações culturais, atividades esportivas, ações de cidadania, eventos para as famílias e iniciativas que valorizam a história e o desenvolvimento de Campinas. Segundo a prefeitura, o objetivo é celebrar o aniversário da cidade com a participação da população, levando as atrações para diferentes bairros e aproximando os serviços públicos dos moradores. Para conferir a programação completa, a prefeitura orienta que a população acompanhe os canais oficiais, já que as novas atrações e eventos serão divulgados nos próximos dias. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Manhã Bandeirantes. 11h09. Deixa eu trazer aqui um assunto que prometo que vou tratar nos próximos dias, já que tivemos agora essa entrevista com a secretária de Esportes. Um tema muito relevante tratado pelo nosso ouvinte, o Tandy Negrão, que certamente é uma demanda também da cidade de Campinas e importante oportunidade para a gente contextualizar. Ele diz: Heitor, temos aqui em Campinas um importante estádio, o Dr. Horácio Antônio da Costa. É o campo da Mogiana, campo do Serecamp. Já que a secretária disse que está preocupada com o esporte, poderia falar em revitalizar o Mogiana. E você, Heitor, poderia aproveitar a deixa e pedir pelo nosso Mogiana, já que disse que o Estado está preocupado com o esporte e uma revitalização da Mogiana seria importante, igual está acontecendo com o Ibirapuera. Nós fizemos reportagem já sobre esse assunto, mas eu vou entrar em contato novamente, sim, meu caro Tandy, para falar com a secretária, não agora para os próximos dias, mas não há intenção do governo do estado de revitalizar o estádio da Mogiana, que fica ali no Jardim Guanabara e que foi palco de tantos eventos esportivos, culturais importantes, está fechado desde 2023 por conta das condições ruins da estrutura e do risco que tem de queda de arquibancada, de problemas relacionados à infraestrutura mesmo. Então o que aconteceu nesse ano foi a prorrogação por 1 ano do prazo para sanar questões emergenciais e a intenção é leiloar aquele espaço que está entregue para o governo do estado, mas será disponibilizado ao Fundo Imobiliário do Estado de São Paulo. A Secretaria de Esportes diz que o Serecamp, interditado em 2023 devido a problemas estruturais das arquibancadas, espaço foi integrado ao Fundo de Investimento Imobiliário de São Paulo. Por esse motivo, houve a prorrogação da interdição até que seja mantida a venda. Então ele não está mais de responsabilidade da Secretaria de Esportes, mas sim do Fundo Imobiliário. O Estado já tentou vender 2 vezes o Serecamp. Os preços iniciais na casa dos 28 milhões e 600 mil reais, pois caindo ali para pouco mais de 25 milhões, não apareceu nenhum comprador interessado e o lugar é tombado como patrimônio histórico. Então o eventual comprador tem muita limitação do que fazer naquele espaço que, se puder demolir completamente, tenho certeza que vende assim, para fazer prédio, para vender torres comerciais ou de moradores mesmo, torres residenciais. Já que estamos falando de uma região muito procurada em Campinas, que é o Jardim Guanabara. Agora, com as limitações do patrimônio histórico, eu me arrisco a dizer que aquilo vai ficar parado por anos e anos, sem muita expectativa de mudança, a não ser que haja algum interesse de transformá-lo novamente numa casa esportiva. Quem sabe com atividades que não dependam das arquibancadas, mas pelo menos do espaço público. Então, por isso também, nosso compromisso para a gente conversar com a Secretaria de Esportes numa outra ocasião sobre esse tema especificamente. 11h12, Nath Luquezzi. Hoje tem bola rolando, hoje tem Brasil e Japão. Muita gente já está agora pegando as coisas do trabalho, desligando o computador. Vai ser liberado mais cedo? Então se prepare, porque temos algumas mudanças no trânsito em Campinas.
Vamos começar falando justamente sobre a operação especial que a INDEC faz em alguns dos principais pontos da cidade. Já iniciada essa operação agora há pouco, às 11 da manhã, Nath. Isso, e segue até às 2 horas da tarde. A presença de agentes na mobilidade urbana será reforçada em pontos com maior fluxo veicular. Então são cerca aí de 30 agentes que estarão mobilizados no monitoramento de trânsito em principais eixos da região central e do centro expandido, e no acompanhamento também da circulação das principais linhas municipais nos pontos e terminais urbanos de maior demanda. A partir do último monitoramento realizado, a presença dos agentes então fica concentrada principalmente nos seguintes eixos: Moraes Salles, Benjamin Constant, Senador Saraiva, João Jorge, Valdemar Pascoal, Barão de Itapura, Prestes Maia e Francisco Glicério. Na última quarta-feira, dia 24, no último jogo, quando o Brasil enfrentou a Escócia, a INDEC registrou pelo menos 9 pontos de lentidão de tráfego a partir de vídeo monitoramento e outros 8 foram reportados pelos agentes que estavam ali em campo. Não tem muito o que fazer, é muita gente no mesmo horário, é muita gente se deslocando, voltando para casa, indo para casa de alguém, indo para um bar, para um restaurante, ou só fazendo as suas atividades mesmo, porque tem muita gente que vai continuar trabalhando no horário do Jogo do Brasil. E tem mudança também na linha especial. Se você vai à Arena do Torcedor, primeiro a gente quer saber se tem busão hoje para lá naquele telão com 12 metros de largura por 7 metros de altura na transmissão que acontece 2 horas da tarde, promovida pela Prefeitura de Campinas. Nath. Sim, inclusive a linha criada especialmente para essa época festiva, que é a linha 901. Então, 2 ônibus temáticos hoje realizam o trajeto entre o Terminal Central e a Praça Arautos da Paz. Começa já logo agora, 12:30, com intervalos de 24 minutos entre cada partida. A disputa, então, entre Brasil e Japão pela segunda rodada começa às 2 da tarde. Do Terminal Central, as partidas ocorrem entre 12:30 e 1h42, atendendo a demanda de ida até a Arautos da Paz. E do ponto da Heitor Penteado, lado oposto ali ao 4º Distrito Policial, as partidas ocorrem entre 4 da tarde e 5h12, para atender a demanda também do retorno à região central. São 15 pontos de paradas atendidos no sentido Arautos da Paz e 12 no sentido Terminal Central. Então, atenção aos horários. No Terminal Central, 12:30, 12h54, 1h18 e 1h42. Na Praça Arautos da Paz, o retorno às 4 da tarde, 4h24, outro ônibus sai, às 4h48 e às 5h12. Vale lembrar que os ônibus são temáticos nas cores verde e amarela, assim fica mais fácil de você identificar a linha 901. Bom, ônibus 12:30, mas a programação começa mais cedo. 12:00 na Arena do Torcedor, tem food trucks, tem opções gastronômicas diversificadas. 1 da tarde, a Bateria Campineira, com 240 ritmistas. É a junção das baterias das escolas de samba aqui de Campinas, preparando o clima para a partida que começa às 2 horas. Daqui a pouco quero saber seu palpite, dona Natália. Mas antes quero o ouvinte participando aqui nessa edição do Manhã Bandeirantes. 19 é o DDD 971021493. Bom dia, Heitor e Nath. Hoje eu vou falar um pouquinho do Jogo do Brasil, da Copa, tá? Hoje temos pela frente, né, Heitor? O Japão, um grande time, difícil demais, né? Vou falar real pra você aí. O Japão, pessoal, é um país de trabalhadores, um país mais desenvolvido, tecnologicamente que existe, né, pessoal? Tá? Todo mundo sabe de pessoas muito inteligentes, tá? Agora, vamos falar um pouco de futebol, né? Mas, na real, né, pessoal? Futebol, na verdade, são iniciantes, né, pessoal? Tá? Eles melhoraram? Evoluíram? Sim, evoluíram. Mas não assim, vou dizer para você, numa medida hard, né? No futebol eles estão para slow, tá, pessoal? E eu vou falar aqui para você, Heitor.
Eles não são o Goku lá do filme, né? Dragon Ball. Nem o Pokémon. Então, mas eu não vou desfazer tanto assim desse time aí. Eles são boas pessoas, tudo. Mas no futebol, meu amigo. No futebol. Vai. Vou dar o resultado. Eu acertei no outro aí, vou dar nesse resultado. Vai. 4-0 pro Brasil. 3 gols de Vini. O outro eu nem sei quem que vai fazer. É qualquer um. Tá? Depois é só festa. Depois você me cobra amanhã, tá? Fechou. Valeu, pessoal. Um abraço ao Marco Bedinho. O histórico do Brasil contra o Japão é absolutamente favorável. Foram 14 jogos na história, sendo 11 vitórias do Brasil, 2 empates e uma única derrota. Só que a derrota foi agora, com o comando do Carlo Ancelotti. Derrota por 3-2 de virada no Estádio Nacional de Tóquio. Na ocasião, Gabriel Martinelli e Paulo Henrique fizeram 2-0, o PH que joga no Vasco, só que o Brasil conseguiu tomar 3. Verdade, Fabrício Bruno, zagueiro que deu um presentaço naquele dia, não está entre os convocados. Hugo Souza, goleiro do Corinthians, que pra mim tinha que estar entre os 3, tá? Mas não foi convocado também. E era amistoso, não era jogo mata-mata, não era jogo decisivo. Mas eu acho que vai ser apertado, viu? Eu acho que vai ser com fortes emoções. O Neto Durlin, do Jardim Andorinhas. O Neto escreve pra gente que o Brasil vai vencer o Japão por 3-1. Bom palpite. Bom palpite. O importante é a gente ganhar esse jogo de qualquer forma. Tem mais mensagem de áudio? Nosso ouvinte participa do Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia. Bom dia, Band Amigos. Que história é essa de colocar uma equipe de transição dos Estados Unidos se o Flavinho Rachadinha foi eleito? Vão entregar mesmo o país para os Estados Unidos, para a turma do Trump e para o Marco Rubio? Heitor, 4-1 hoje Brasil, hein? Uau. Chegou ontem minha camisa vermelha, direto de Taiwan. E vou usar, né? Vou usar polêmica, ela. Tanto de negrão. Vermelha. Camisa vermelha que foi levantada como uma possibilidade. Para quem está no rádio, Nath Luquezzi, descreva seu look primeiro. Hoje eu acho que o que aparece ali é uma blusa, uma regata amarela, ela é verde com amarelo, e estou com uma bandeira na cabeça. Como assim? É uma faixa de bandeira. Eu uso essa bandeira de várias maneiras. Hoje estou assim, e você? Descreva o seu look. Camisa 2 da seleção, é mais fácil de descrever. A atual camisa 2 da seleção, que deu aquela enorme polêmica com o Jordan e com um modelo que foi feito para ser vermelho, num ano de polarização, num período de polarização, num ano de eleição. Só que eu acho que também houve um exagero agora da CBF de dizer que a camisa de goleiro vermelha também não seria usada porque tem que respeitar as cores da bandeira do Brasil. Pera lá, o Brasil jogou com camisa de goleiro vermelha muitas vezes na história e isso nunca foi um problema. Acho uma aberração. De rosa? Agora tá rosa, que também onde que tem a cor rosa na seleção brasileira, na camisa da seleção histórica e na bandeira do país. A camisa vermelha como segundo uniforme, pra mim, é uma aberração completa. Como um terceiro uniforme, como camisa de goleiro, como camisa de torcida, não vejo problema. Não consigo chegar ao Brasil jogando de vermelho na Copa do Mundo. Mas o goleiro com a camisa vermelha... Não faz diferença. Essa camisa é a 2, no caso. É o uniforme número 2, o azul com essa mancha preta que... disseram também que tinha uma teoria da conspiração. Tinha capeta na camiseta. Mas falaram que é um sapo também, né? Enfim... Cada um cria uma... Eu, quando a primeira vez que eu bati o olho, achei ela feia pra uma desgraça. Ela é bonita. Aí, com o tempo, eu fui gostando. Tem uma camisa... Tem uma terceira opção ainda? O Brasil teve camisa branca, já como terceiro uniforme, remetendo ao uniforme que o Brasil usava antes da Copa de 50, ou até a Copa de 50. Depois, o Brasil teve uma camisa preta que jogou um tempo de um amistoso só. Nossa. Mas hoje é dia de jogar com amarelo. Camisa amarela que pesa, camisa amarela que tem história, camisa amarela que tem... a sua tradição também em Copa do Mundo. Tem mais participação do nosso ouvinte? Vamos aos palpites do Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Só falando sobre o Japão. O Japão não é um país de pessoas trabalhadoras. O Brasil também é um país de pessoas trabalhadoras. O problema são os políticos que tem lá e os políticos que tem aqui. As leis que tem lá e as leis que tem aqui. Simples assim. Não existe ser humano mais inteligente que o outro. Existe preparação.
né? Antigamente, quando não tinha todo esse monte de recursos de pra você chegar numa faculdade, que só existia a faculdade real mesmo, os primeiros colocados eram sempre orientais, eram chineses, japoneses. Por quê? Eles são mais inteligentes? Não, porque eles estudam. Os governos de lá são honestos. É só isso, não existe uma fórmula mágica. Grande abraço a todos. E o Paulo também mandou o palpite dele aqui. Infelizmente, para ele vai ser 1-1 e cairemos nos pênaltis. Não é falta de patriotismo, é realismo. Pelo amor de Deus. A história do Japão, ela é extremamente complexa, tá? É um povo hoje que tem todo o respeito do mundo pela forma como eles lidaram com o pós-Segunda Guerra Mundial. Mas o Japão, vale lembrar, esteve junto com Itália e Alemanha na Segunda Guerra Mundial. O Japão, na Primeira e Segunda Guerra Mundial, se expandiu no território da Ásia. O Japão tem um histórico que, se você conversar com coreanos, com chineses, eles têm uma aversão à história do Japão. Um histórico de invasão de território, um histórico de abusos, um histórico de genocídios. Então, como toda a história, o importante é a gente contextualizar sempre. Inclusive a nós, principalmente a nós. A gente sempre tende a romantizar alguns personagens da história, a demonizar outros personagens, alguns países. O Japão, ele tem uma história absolutamente complexa, em que hoje ele é um exemplo de sociedade que se respeita, de leis que são cumpridas, de conhecimento tecnológico desde muito cedo, de educação sendo a sua principal base para o futuro, mas isso vem de Segunda Guerra Mundial para cá. Estamos falando de menos de 100 anos. A história do Japão, ela tem altos e baixos, e os baixos são assustadores. Até porque a história não começou no século XXI, nem no século XX. Ela tem, muito chão. Então, o máximo respeito a uma cultura que eu aprendi a amar durante a vida, por questões matrimoniais, mas que tem muita coisa errada na história do Japão também, que não pode ser tratado como o mundo mágico ocidental. No futebol, o Japão tem um capítulo que é totalmente ligado ao Brasil, chamado Zico. Zico, quando deixa o futebol brasileiro, vai ao futebol japonês, ainda engatinhando, ele se torna uma lenda, uma entidade no futebol japonês, e é um dos responsáveis por hoje a gente ver um Japão com padrão tático, com esquema de jogo, com organização. Tudo isso que o Japão tem como organização de sociedade, eles conseguem traduzir dentro de campo. O que falta ainda é o improviso, é a malícia, que eles vão pegando aos poucos. É a capacidade individual que o futebol brasileiro ainda tem. Então é possível que a gente tenha um jogo extremamente amarrado, enroscado, mas que na individualidade a capacidade brasileira possa fazer a diferença. Eu tô apostando em 1-0 vitória na prorrogação. Nossa. Não pense que vai ser goleado. Claro que não. Espero muito estar errado, mas eu acho que vai ser um jogo tenso. Mas se o Brasil fizer um gol cedo, aí a gente diminui um pouco a nossa pressão. A mensagem que chega aqui do Adriano Vermelho: futebol é coisa séria, sim, como diz Milton Neves, das coisas menos importantes é a mais importante. Tanto que canhões já calaram, metralhadoras se emudeceram, discursos, os mais atrozes, foram engolidos sem a menor distinção, e já presenciamos inimigos mortais se abraçando no momento de frenesi de um gol. Na minha opinião, nem religião e nem ideologia são capazes de promover tanta pacificação e unidade, mesmo que momentânea. Portanto, valorizemos esses eventos mais que esportivos, cultural e social, que trazem momentos de alegria, dedicação e esperança de que o mundo será melhor, um mundo melhor, ganhando ou perdendo. É claro que não vai, mas só por essa fagulha da fé da humanidade, o futebol faz tudo o que envolve valer a pena. Vai Brasil, bom dia a todos os ouvintes e a dupla de âncoras mais brasileiras que o interior já viu. Então, Nath Luquezzi, seguindo essa pressão do jogo, otimismo pelo Hexa, qual o seu palpite para hoje? Hoje eu acho que vai ser 3... Eu tinha falado 3-0, mas depois disso eu acho que 3-1. 3-1 pro Brasil. Eu vou seguir no 1-0, gol na prorrogação, e vamos juntos viver essas emoções na voz de Ulisses Costa, na transmissão da Bandeirantes direto de Houston. Houston, que a gente não tenha problema hoje, Houston, porque o Brasil vai em busca do Hexa no chaveamento. Agora eu vou dar uma pachecada aqui.
tem uma chance gigantesca de uma semifinal entre Brasil e Argentina. Meu Deus. Porque o chaveamento coloca a Argentina numa babinha, mamãozinho com açúcar. É claro que é futebol, é claro que a Argentina pode cair para Cabo Verde com o vozinha fechando o gol. Mas na lógica, a Argentina tem tudo para chegar na semifinal. Que o Brasil chegue também. Tá preparada para o Brasil e Argentina? Nossa, eu não sei se eu tô preparada nem para Brasil e Japão. Imagina, vamos viver um dia de cada vez, né? E que amanhã seja um dia pra gente comemorar aqui no microfone da Bandeirantes. Até lá, Nath. Até. Trabalhos técnicos de Alan Zanelato na mesa de som e na central técnica. Vem aí o Nossa Área hoje com a Origem. Carlos Batista. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos, Brasil. E continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser.